na parte de domingo, promovendo o uso dos salmos na oração. Abra sua Bíblia, vamos ler o Salmo 105. Abra sua Bíblia no Salmo 105, os versos 1 até o verso 5. Salmo 105. Louvai ao Senhor, e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Os salmos faziam parte dos cânticos de Israel. Os salmos devem fazer parte dos nossos cânticos, dos nossos louvores. Por isso aqui diz: cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. É através dos salmos, através dos cânticos, que nós falamos e testemunhamos das maravilhas de Deus, das obras que Ele criou. E o verso 3, gloriai-vos no seu santo nome. Onde temos que nos gloriar? No santo nome de Deus, no YHWH, o grande eu sou, o eterno, o santo de Israel. É neste nome que nós deveremos nos gloriar. Aqui diz: gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Deus não quer filhos cabisbaixos, tristes, desanimados, frustrados. Deus quer filhos agradecidos, filhos que louvam, filhos que são felizes porque tem um Pai no céu, tem um Salvador no céu, tem o Espírito Santo que em nós habita. Por isso nós temos muitas razões, maiores razões, infinitamente maiores razões do que os ímpios, do que os ateus, porque nós temos o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que trabalha para a nossa salvação. Por isso diz aqui, verso 4, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Como? Continuamente, buscando, porque Deus disse: se me buscardes, me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Nós deveremos buscar continuamente, todas as manhãs, todas as noites, mas todas as horas do dia também buscar o Senhor continuamente, a sua força. E aqui diz o verso 5, lembrai-vos das maravilhas que fez. Analise o que ele fez no passado, na história de Israel, na travessia do Mar Vermelho, na libertação de Israel da escravidão egípcia. Queridos, como Deus conduziu o seu povo através de 40 anos no deserto, cuidou deles. Nós deveremos nos lembrar das maravilhas que Ele fez. Isto fortalece a nossa fé, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Ele cuida de você hoje, como cuidou dos seus filhos no passado. Lembrai-vos das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Meu querido irmão, aqui está. Nós deveremos promover o uso dos salmos em nossas orações. Leia também comigo Colossenses 3,16. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, e o verso 16. Aqui você pode ler comigo, verso 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos. Percebam, admoestando-vos, ensinando-vos uns aos outros com salmos, usando os salmos, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Na oração ou nos louvores, deveremos usar o quê? Os salmos. E ainda Tiago, capítulo 5. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, vamos ver então o verso 13. Tiago, capítulo 5 e o verso 13. Aqui diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. É um convite de Deus para você cantar. E cantar, porque Deus habita entre os louvores dos seus filhos. Um modo simples de introduzir os salmos na vida é dedicar tempo cada dia à leitura de um salmo, começando com o Salmo 1 e seguindo a ordem do saltério. Outra forma é ler os salmos que correspondem à sua situação atual, conforme os diferentes tipos de salmos.
Existem salmos para ocasiões diferentes. Primeiro, salmos de lamento. Segundo, lamento coletivo. Terceiro, salmos de ações de graças. Quarto, salmos que são hinos. Quinto, salmos penitenciais. Sexto, salmos de sabedoria, usados na busca da sabedoria e da orientação de Deus. Sétimo, salmos históricos. Oitavo, salmos de ira ou raiva. Nono, salmos de peregrinação. Ao longo deste trimestre veremos muitos salmos e os estudaremos no contexto em que eles surgiram. Como então deveremos ler os salmos? Primeiramente, leia cada salmo fazendo uma reflexão simples e, em seguida, ore. Refletir sobre os salmos envolve analisar diferentes aspectos dele, o modo como o salmista se dirige a Deus e as razões da oração. Considere como a sua situação corresponde à situação do salmista e como o salmo pode ajudá-lo a organizar a sua experiência. Você ficará surpreso com a frequência com que será capaz de relacionar suas experiências com o que está escrito ali nos salmos e vê-las reproduzidas nos salmos. Se algo no salmo o desafiar, considere, por exemplo, se ele corrige suas falsas esperanças presentes sobre algo que você esteja enfrentando. Contemple a mensagem do Salmo à luz de Cristo e de sua obra salvífica e da esperança que essa obra nos oferece a longo prazo. Somos beneficiados sempre que olhamos para tudo na Bíblia à luz de Cristo, à luz da cruz de Cristo. Procure novos motivos que o Salmo apresenta para a oração e pense na importância dos Salmos para todos nós. Peça que Deus coloque sua palavra em seu coração, na sua mente. Se o salmo corresponde à situação de alguém que você conhece, interceda em oração por essa pessoa. Os salmos abrangem todos os aspectos da vida. O que significa, meu querido irmão? O que significa permitir que a palavra de Cristo habite ricamente em nós? Isso é o que está em Colossenses 3,16. Permitir que a palavra de Deus habite em nós é internalizar a Bíblia, é memorizar a Bíblia, assimilar a Bíblia, possuir a Bíblia, apropriar-se do conteúdo bíblico, aplicando-o na sua vida. Querido irmão, querida irmã, louve a Deus pelos salmos que Deus colocou no centro da Bíblia, porque eles nos inspiram no louvor e nas orações. Aleluia!